Vamos dar continuidade aqui na aula 4, né, falando um pouco aqui do processo empreendedor, agora das etapas finais, né, desse processo. Na aula anterior, a gente trabalhou as 3 primeiras etapas, né, daquela escadinha. Passar aqui para vocês, só para a gente relembrar, né? Então, a gente trabalhou a primeira parte, né, a primeira etapa, que foi a de assessoria e consultoria. Trabalhamos a análise de mercado, que é a segunda etapa desse processo, né, analisar mercado e o potencial do produto, né, de aceitação desse mercado. E a terceira etapa, que foi de investimento financeiro, né, quais são as possibilidades que a gente tem aí de captação de recursos para poder implementar o nosso negócio, tá? E hoje a gente vai trabalhar essas 3 últimas etapas da escadinha, a etapa de administração, a etapa de organização e a etapa de comercialização, né? Até chegar nesse estágio de empreendedor bem-sucedido. Não significa dizer, né, que essas escadinhas elas sejam uma receita de bolo rígida, que as etapas necessariamente são essas sempre, né? A depender do caso, algumas etapas podem surgir antes, né, do que outras, né, para o empreendedor, mas esse aqui é um exercício para a gente entender quais são as etapas básicas, né? E numa harmonia de etapas, quais são as ordens, né? O que é que eu preciso fazer primeiro para, aos poucos, conseguir chegar a ser um empreendedor bem-sucedido ou um empreendedor que tem bons resultados no seu negócio, tá? Então, essas etapas aqui, elas são apenas uma bússola, né? Elas não são algo imutável, né? Mas são dinâmicas, tá bom? É só uma orientação, né? Como eu falei na aula 3, é só uma orientação para guiar o empreendedor, né? Principalmente aquele potencial empreendedor que quer abrir o seu negócio, mas não sabe por onde começar, né? A gente sabe que no mundo real, né, nem sempre o empreendedor consegue ter tempo e condições para cumprir essas etapas do jeito que a gente que orienta, né? Talvez por isso até que muitas empresas e muitos empreendedores acabam não tendo tanta sustentabilidade ao longo do seu negócio, porque pularam uma das etapas, né, ou porque não passaram muito bem por uma dessas etapas, né? Então, por isso que essa escadinha aqui é muito mais uma orientação que é relevante para o empreendedor entender, acompanhar, mas é importante considerar a realidade de cada negócio, a dinâmica de cada local onde ele está implementando o negócio, né? Cada negócio, cada mercado tem a sua complexidade. Então, isso é importante considerar no momento em que ele for executar esse processo empreendedor, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui do ponto 4, né, falar sobre a etapa de administração. Eu destaquei 3 questões apenas dessa etapa, né? Porque a etapa da administração, embora ela esteja lá numa etapa específica, na etapa 4, a gente considera que ela é ela é um contexto que precisa aparecer em todas as etapas do processo empreendedor, né? O empreendedor precisa ter noções básicas de administração, né? Então, isso é uma coisa que precisa estar presente em todos os momentos, desde a concepção da ideia até a gestão, até a condução do próprio negócio, quando o negócio já estiver consolidado, né? Então, a administração ela é transversal nesse sentido, tá? E aí os 3 pontos que eu destaquei dessa parte da administração é a questão da gestão do próprio negócio, né, que o empreendedor precisa fazer, e cada negócio, como eu falei, vai demandar um modelo de gestão diferente,
Gerir um café, né, é diferente de gerir uma loja de bijuterias, que é diferente de gerir uma livraria, né, que é diferente de gerir uma loja, uma clínica, né, de massagem, de massoterapia. Então, são negócios completamente diferentes que vão exigir, obviamente, conhecimentos básicos de gestão, né, mas cada negócio desse vai ter a sua especificidade, né? O mesmo modelo de gestão aplicado no negócio não significa dizer que lá teve sucesso e tal, não significa dizer que ele replicado num outro tipo de negócio, num outro ramo, não significa dizer que ele vai ser bem sucedido igual, né? Então eu tenho que considerar essas especificidades de cada negócio para poder pensar em como fazer a gestão desse negócio, tá? Então por isso que é importante estudar o mercado, estudar o negócio, estudar essas especificidades para saber como fazer essa gestão de maneira mais adequada, mais adaptada a cada empreendimento, né? Além da questão dos tipos de negócio que vão influenciar os modelos de gestão, tem a questão do tamanho, do porte, né? Então, um pequeno negócio individual, né, negócio familiar, ele tem um modelo de gestão que é diferente de um médio e grande negócio, né? Completamente diferente. Então, a complexidade é outra. Não significa dizer que o pequeno negócio seja mais fácil de gerir do que um grande negócio. Um grande negócio normalmente tem mais recursos para você fazer essa gestão, né? Tem mais colaboradores, né? Tem mais infraestrutura, tem mais dinheiro, né? Mas o pequeno negócio é complexo igual, né? Quem já teve aqui um negócio, quem já teve essa experiência, negócio familiar, sabe que é muito complexo fazer a gestão do negócio, independente do tamanho. Mas, repito, esse tamanho também vai influenciar na modelagem dessa gestão, tá? Um outro ponto aqui importante é a questão da liderança. Então, todo negócio precisa ter a liderança ou as lideranças desse negócio, que vão ser as pessoas responsáveis, né, ou o departamento responsável por motivar funcionários, por pensar em metas a serem atingidas, estimular o desenvolvimento do negócio, né, porque em muitos momentos esse negócio ele vai passar por problemas, né? Ele vai passar por momentos difíceis. E esses momentos difíceis precisam ser contornados da melhor maneira possível. Precisa haver persistência, paciência, e é importante que para você conseguir implantar esse sentimento de motivação dentro do negócio, é importante também ter ali um trabalho de liderança importante dentro do seu negócio, desde o pequeno até o grande negócio, independente do tamanho, tá? E um outro ponto que eu destaco aqui é a questão do planejamento. Então, assim, sem planejamento, nenhum negócio vai para frente, né? O negócio pode até ser um planejamento muito, muito coeso, ele pode até acontecer, ele pode até ter bons resultados no início, mas a sua sustentabilidade está condicionada a um bom planejamento, né? O Sebrae já aponta em vários estudos que os pequenos e médios negócios no Brasil eles fecham com menos de 2 anos, e um dos principais motivos é a falta de planejamento, né? Então, o que é fazer planejamento? É você sentar, colocar no papel, discutir cenários, discutir possibilidades, traçar metas, objetivos, estratégias para executar cada objetivo. É você realmente pensar numa linha do tempo e refletir, né? Aonde eu quero chegar, né? Eu estou hoje desta maneira, né, com esta condição, com este nível de atuação, com este resultado, com essa receita, né, com essas despesas, e aonde eu quero chegar, né? Meu negócio tem esse tamanho, e qual é o tamanho que eu quero ter para o meu negócio daqui a 5, 10, 20 anos, né? Então, o planejamento ele é fundamental, porque no momento que acontecer um problema, um imprevisto, é,
uma crise econômica, como a gente está vivenciando agora em função da pandemia, quem fez planejamento pode ter condições de sobreviver mais a essas crises que venham a acontecer, né? Os negócios que acabam fechando, muitas vezes, claro, o impacto econômico da crise é muito grande, mas muitas vezes um bom planejamento consegue salvar esses negócios. Porque no planejamento você também tem que prever os possíveis problemas que vão acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que os próximos negócios a surgirem, ou os negócios já em curso mesmo, vão colocar no seu planejamento os riscos, né, que pandemias como essa proporcionam para o seu negócio, né? Porque essa não é a primeira pandemia que acomete o mundo, talvez foi a maior, né? Mas os estudos dizem que não vai ser a última, né? Então a gente precisa se preparar para esses cenários, né? O que fazer quando uma situação dessa acontece, tá? E aí, falando um pouquinho disso, aprofundando essa questão da gestão, da administração, né, a gente tem que considerar que o mundo mudou muito de um tempo para cá. Que a forma como se fazia a administração antigamente, né, como se fazia a gestão dos negócios antigamente, não é a forma que você faz hoje, né? Então a gente hoje vive um cenário aí que a globalização, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, acentuou, né, de amplo acesso à tecnologia da informação, da comunicação, né? Um novo conceito de cidadania, que agora é uma cidadania em rede, né? Então nós somos cidadãos, né, e cidadãs da internet, né? Então a gente se manifesta na internet, a gente traz a nossa opinião na internet, a gente se revolta na internet. A internet virou o canal realmente de exercício de uma cidadania. Claro, muitos autores vão dizer que esse tipo de cidadania é uma cidadania muito vulnerável, mas é a forma como as pessoas encontraram hoje para poder exercer esse contexto cidadão, né? Então, o mundo mudou, né? Esse contexto mudou. Antigamente, é, na Revolução Industrial, os grandes protestos, as grandes manifestações operárias, elas aconteciam na rua, eminentemente, apenas na rua, né? E hoje, as manifestações contra uma empresa, contra a conduta de uma empresa, elas acontecem muito na internet, né? Quando a empresa faz alguma coisa que desagrada a sociedade, sei lá, degrada o meio ambiente, comete um crime cultural, ambiental, o principal lugar onde você encontra toda a revolução contra aquela empresa hoje é na internet, as pessoas se manifestando, compartilhando, criticando, e isso gera um impacto muito grande para as empresas, não é à toa que elas reagem muito rápido a isso, né? Você vê que hoje existe uma série de plataformas para você reclamar de experiências ruins que você teve na compra de algum produto ou serviço, né? Você vai lá, reclama, e as empresas respondem, né? Elas respondem muito mais rápido do que se você for lá na empresa ou entrar em contato no call center da empresa para poder reclamar. Porque aquela reclamação que você faz na internet, ela fica pública para todo mundo. A que você faz no call center é privada, é só para a empresa. E a reclamação pública ela tem um impacto maior, porque outros usuários estão vendo. E isso vai influenciar o consumo de outras pessoas, né? Quando você vai comprar um produto pela internet, quem tem esse hábito, vai ver que lá no final de cada produto, né, dependendo do produto, vai ter algumas avaliações de usuários que já adquiriram esse produto. E essas avaliações pesam, né, para eu saber se eu vou comprar ou não. Porque se eu vou comprar sei lá, um tênis na internet, eu não estou provando, não estou experimentando, não sei se vai ser confortável, se na foto é tão bonito, se na prática, na vida real, é tão bonito igual na foto. Então, eu vou lá e vejo as avaliações dos outros usuários para saber como é que foi a experiência deles. Então, essa avaliação para mim pesa muito, né? Então, a gente vive hoje num contexto completamente diferenciado.
né? E aí, consequentemente, o mundo do trabalho, né, muda também, né? Então, você tem companhias crescendo cada vez mais por conta do avanço tecnológico, elas conseguem estar em todos os lugares do mundo de uma maneira muito fluida, né? Então, o capitalismo se descentralizou de tal forma que você tem uma multinacional que tem sede em todos os lugares do mundo, né? Consegue fazer dinheiro em vários lugares. A gente tem a geração de consumo 4.0, que é essa geração da internet, né? É a geração que, antes de consumir um produto ou um serviço, ele vai no Instagram para saber se a empresa tem Instagram, né? Eu acho que eu já disse isso em outra oportunidade, mas eu particularmente não confio numa empresa que não tem um perfil no Instagram, né? Porque isso para mim é balizador. Então, eu quero saber como é a reputação e a repercussão e como é que ela se apresenta nas redes sociais, na internet. Isso para mim é prioridade, então, e para muita gente é. Essa é a geração 4.0, né? E a gente hoje tem um trabalhador do conhecimento. O conhecimento é a grande moeda. Então, a gente precisa realmente estudar. Então, há muito tempo atrás, o mercado exigia da gente aquele profissional especialista, aquele profissional que sabia fazer muito bem uma coisa só, né? Tipo Charles Chaplin, em tempos modernos, que só sabia apertar parafuso, algo naquele nível, né? Mas o mundo hoje tem exigido do profissional uma cabeça muito mais ampla, né? Ele tem que ser um profissional, obviamente, muito bom numa determinada área ou segmento, mas ele também tem que ter um conhecimento mais holístico, ele tem que saber um pouquinho de tudo, né? Ele tem que estar bem informado, ele tem que estar por dentro das notícias, do que acontece no mundo. Não existe isso do trabalhador, do profissional hoje, não estar antenado no que acontece na política, na economia, nas questões sociais, porque isso interfere no trabalho dele, isso interfere na empresa dele. Então ele precisa estar atento a isso. Se ele não estiver atento a isso, ele está fora. Então a gente vive a era do conhecimento. Então, cada conhecimento que eu adquiro agrega valor para a minha atividade profissional. Por isso que a faculdade não é o último estágio de aquisição de conhecimento. Eu tenho a faculdade, eu tenho a pós-graduação, né, tenho os cursos de qualificação que eu vou fazendo. Então, essa formação ela precisa ser contínua, né? E aí, por fim, isso acaba acarretando na mudança das empresas. O mundo muda, o profissional muda, as empresas, consequentemente, mudam, né? Então, elas estão ressignificadas, reconstruídas, transformadas, e são empresas hoje que possuem dinâmicas completamente diferentes. Você tem aí uma grande onda das startups, né, que são pequenas empresas, pequenos negócios, negócios mais rápidos, que muitas vezes nem precisam de muito espaço físico, às vezes até uma mesa, né, porque são poucas pessoas que trabalham nas startups, mas que geram muito dinheiro porque elas conseguem escalar através de tecnologia, né? Então, as organizações elas mudando o perfil de atuação para se adequar a esse mundo que muda, a esse trabalhador que muda, tá? E aí a gestão, consequentemente, dessas organizações também muda. Ela sai de uma condição tradicional, ali até os anos 80, né, que focada no trabalho mais operacional, na questão de quantidade, né, números, né, na questão da fiscalização, do policiamento, para ver se o funcionário, se o colaborador está fazendo a coisa correta, de pensar no curto prazo, pensar no imediatismo, focado apenas no sentido administrativo da gestão, né? Pensar apenas internamente, não pensar fora, não olhar concorrentes, não entender a demanda, né? Ser uma gestão reativa, ou seja, aquela que espera as coisas acontecerem e reage sobre os fatos, né? Ela não se planeja para antecipar esses acontecimentos, né? Então é uma gestão extremamente tradicional, com práticas tradicionais. Por incrível que pareça, ainda existem muitas empresas nos dias de hoje, né, em pleno 2020, que ainda tem um modelo de gestão ainda muito tradicional, mas são empresas que estão fadadas a ficar para trás, né? Isso aí eu não tenho a menor dúvida, porque a gestão de hoje, dos anos 2000, cada vez mais é uma gestão dos anos 2000 para cá, focada na estratégia, né? Focada no pensamento futuro, aonde eu quero chegar, o que é que eu quero ser. Então, o quantitativo, por exemplo, dá lugar ao qualitativo.
Então, estou muito mais preocupado na imagem que a minha empresa está passando, na repercussão, no valor que ela está gerando para o meu cliente, do que propriamente na escala, né, de acesso a esses clientes. Então, pensar em parcerias, a gente está na era da economia colaborativa, então ninguém está mais só, né? Então, as parcerias fortalecem as empresas, né? Pensar em planejamento a longo prazo, como eu falei, então pensar no futuro, aonde você quer chegar, ter um perfil mais consultivo e menos administrativo, ou seja, ouvir todos os setores da empresa. Você tem hoje pessoas que têm coisas relevantes para dizer dentro da empresa, que às vezes não estão em cargos de grande direção, de alta hierarquia, mas que são pessoas que têm visões diferentes da onde elas estão sobre a empresa, então é preciso escutar essas pessoas, né? Você tem agora um foco mais externo, na repercussão que a empresa tem fora, pensar nos seus concorrentes, o que é que eles fazem de diferente, pensar nesses clientes potenciais, entender um pouquinho, né, o que é que eles pensam sobre a empresa, o que é que eles esperam da empresa, do seu negócio, ser mais preventivo, né, não ser reativo, então se antecipar aos acontecimentos, como eu falei anteriormente. Certamente as empresas que fizeram um planejamento mais curado do seu negócio estão conseguindo sobreviver mais, com menos danos a esta pandemia, né? Podem ter certeza disso. Isso não é porque é só grandes negócios, não. Os pequenos também conseguiram fazer esse planejamento, conseguiram se antecipar, né? E aí o foco é na solução, né? O foco é pensar em resolver os problemas, para que eles não ocorram mais. Então você tem uma mudança aí, no contexto da gestão, que precisa ser considerado para os negócios hoje em dia, tá? E aí o quarto ponto, né, da, das etapas do processo empreendedor é a organização, tá? E dessa organização, que tem a ver com o passo seguinte da administração, né? Então, uma vez que eu cuido da gestão, eu agora vou cuidar de como essa gestão vai influenciar a dinâmica do meu negócio, né? Eu destaquei 3 pontos, né? A alocação de recursos materiais e humanos, ou seja, eu preciso saber se eu vou precisar de outros profissionais, né? Como é que eu vou distribuir os meus recursos materiais dentro da minha empresa, pensando bem claramente no layout da empresa. Então, se eu tenho um negócio, uma agência de viagem, então onde é que vai ser a recepção, onde é que vai ser a parte de atendimento, onde é que vai ser o guichê para o cliente fazer Então, como é que vai ser esse layout de recepção, de atendimento, né? Como é que eu vou alocar esses materiais? Ou pensando numa grande empresa, numa indústria alimentícia, onde é que eu vou armazenar os meus insumos, né, dentro da minha empresa, pensar nessa questão também de alocação de recursos humanos e materiais, meu quadro de profissionais, como é que vai ser, que tipo de profissional eu preciso dentro da minha empresa, né? Um outro ponto importante, que eu vou me concentrar nele já já, vou dar um destaque maior a ele, que é a questão da divulgação e da promoção do negócio, que é fundamental. Beleza, meu negócio existe, eu já sei fazer a gestão do meu negócio, né? Tenho o meu produto, tá tudo certinho, mas as pessoas precisam saber que eu existo. As pessoas precisam ser atraídas, né, motivadas a adquirir o meu produto, o meu serviço. Como é que eu faço isso, né? E por fim, os canais de comunicação com o cliente. Eu preciso estabelecer essa relação a todo momento com o meu cliente, né? Eu preciso ouvir sempre o meu cliente, né? A gente costuma dizer que quando um cliente reclama, ele está nos dando um presente. Quando ele reclama de um atendimento, quando ele reclama de um produto, de um serviço mal prestado, ele está nos dando um presente, porque é a possibilidade que a gente tem de corrigir problemas internos que a gente não está percebendo, né? Tem uma pesquisa do Sebrae muito interessante que ele diz que é, 90% das empresas que, aliás, as empresas que retornam as reclamações dos clientes e resolvem rapidamente aquela reclamação, elas têm 90% de chance de fidelizar aquele cliente, mesmo no primeiro momento o cliente tendo ficado insatisfeito com alguma situação. Então, quando o cliente fica insatisfeito e reclama para mim, é porque ele quer que eu conserte. E quando eu faço isso rapidamente e mostro para ele que foi feita a correção, né,
ele se sente valorizado, porque ele foi ouvido. Então, a chance que eu tenho de fidelizar esse cliente é alta, mesmo eu tendo errado com ele no primeiro momento, né? Então, a questão da comunicação, do feedback do cliente é fundamental, né? Então, sobre essa questão da comunicação, da divulgação, eu vou me concentrar um pouquinho agora, né? Porque eu acho que isso é importante no momento de organização da empresa mesmo, de saber como é que eu comunico. Existem diversas ferramentas de comunicação, diversas. Eu vou citar algumas, né? Tem a propaganda, né, que é a mais comum, que é aquela comunicação paga, com o objetivo de vender um produto ou um serviço, como esses exemplos que eu estou mostrando aí. Normalmente apresentam preço, destacam um produto, né? Utilizam layouts, imagens atrativas, mensagens, frases de efeito, né? Então, a propaganda ela tem essa finalidade de chamar a atenção e querer que você compre o produto, né? A finalidade dela é essa. E para você vincular essa propaganda em algum veículo de comunicação, você precisa pagar, né? Então, por isso que ela é uma comunicação paga. Se eu for vincular isso na TV, no rádio, numa revista, eu vou pagar, né? A não ser que isso seja no meu próprio canal. Mas se não for no canal de outras pessoas, de outras empresas, de outros negócios, de outras instituições, eu preciso pagar, né? Porque o objetivo aqui é de venda, né? Eu tenho uma venda pessoal, que é aquela venda mais intimista, né? Mais personalizada, muito comum naquele vendedor de porta em porta, né? Ou então os consultores ou consultoras, né, de determinados produtos. É muito comum no ramo de cosméticos, né, ter esse tipo de venda, né? Quem aqui nunca comprou um produto da Avon, da Natura, seja lá outro produto semelhante, diretamente da consultora, né, que vai na sua casa, que te apresenta os produtos, que fala dos produtos, que conta a experiência dela. Então, isso é um tipo de venda que surgiu lá nos anos 70. Né? Tem até um filme que eu recomendo para vocês, que é o de Porta em Porta, que conta a história de Bill Porter, que era um empreendedor que se destacou nessa época, dos anos 70, 80, na venda de porta em porta, porque ele era uma pessoa com deficiência, né, com paralisia, e ele conseguiu se tornar o vendedor do ano da empresa que ele trabalhava, da companhia que ele trabalhava, por conta de, naquela época, já ser um vendedor empreendedor, já atender diferente, ter um modelo diferente de, de tratar o cliente, um modelo mais intimista, né, mais personalizado. Então, a vida pessoal, ela teve esse apogeu, e aí na década de 90, no início dos anos 2000, ela deu uma caída e hoje volta com tudo. Tem muitas empresas que têm vários canais de venda na internet, loja física, e mantém a venda pessoal, porque ainda existem aqueles clientes, que não são poucos, que gostam de ter esse atendimento personalizado, né? De ter aquela consultora, aquele consultor que sabe exatamente o que o cliente quer, o que você quer. E quando chegar aquele determinado produto, ele vai lá e sabe que ele vai reservar para você, porque ele conhece o teu perfil, né? Então, essa venda ela tem essa possibilidade de estabelecer relações aí entre o vendedor e o cliente que outras formas, outros formatos não têm, né? Então, isso é uma forma de comunicação também, né, de você entender. Fazendo uma alusão, por exemplo, ao serviço de banco, hoje você resolve praticamente tudo do banco pela internet, pelo telefone, mas ainda existe muita gente que prefere ir para o banco, conversar com o gerente, ter essa conversa olho no olho, para poder se sentir seguro das medidas que vai adotar de proteção ao seu dinheiro, né? Então isso é muito comum. Então, na venda de qualquer produto também ainda é muito forte, né? Tem a promoção de vendas, que é uma técnica de comunicação também para você chamar atenção para uma determinada para um determinado produto, para você estimular a compra de um determinado produto, aumentar as vendas de um determinado produto, né? Então, essa coisa de compra casada, as promoções de compre um, leve dois, né? Os descontos, né? Essa coisa do vendedor ficar na porta da loja chamando a atenção, destacar um determinado produto. Promoção de vendas não significa estar necessariamente desconto, tá? Ele é uma evidência que o empresário está dando a um determinado produto ou serviço, é uma evidência que você está dando através de uma estratégia para incentivar esse consumo, né? Seja através de um desconto, né? Seja através de um benefício que você adquire ao comprar o produto, então você dá evidência àquele produto
para estimular a compra desse produto, tá? Tem a publicidade, que muitas pessoas confundem com propaganda, acham que é a mesma coisa, e é diferente. Tecnicamente, publicidade é diferente de propaganda, né? A publicidade é uma comunicação não paga, ela tem finalidade de não de venda de um produto, mas ela tem a finalidade de divulgação de uma campanha, divulgação de algo que seja um benefício coletivo, né? De algo que esteja gerando benefício para a população, e não necessariamente para gerar lucro, para gerar renda para aquela empresa. Por isso que normalmente a publicidade ela é uma forma não paga de comunicação. E por fim tem o merchandising, que é uma outra estratégia de comunicacional de divulgação muito comum, né? Quando você no próprio ponto de venda você tem sinalizações específicas, né? Para um determinado período de produto, para um determinado segmento de produto, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo da Páscoa, que quando a gente entra nas lojas, sempre elas estão ornamentadas estrategicamente para você se sentir no clima da Páscoa e comprar o ovo de Páscoa, né? Então, isso é uma estratégia de merchandising muito comum, né, que a gente tem por aí, tá? Então, essas são algumas estratégias de comunicação, né? Essa comunicação que você faz no processo de organização do seu negócio, né, que é uma das etapas do processo empreendedor, ela tem diversos objetivos, né? A comunicação é fundamental para criar consciência, ou seja, mostrar para os clientes que a sua empresa existe, dizer, ó, alô, tô aqui, né? Então, precisa criar consciência, dizer, poxa, existe para aquele produto que eu quero comprar, empresa tal, empresa tal, empresa tal. Então, quem não fala, quem não aparece, não é visto. Então, eu preciso realmente aparecer, me comunicar para dizer que eu existo, né? Uma outra coisa é formar imagens positivas. Então, eu utilizo a comunicação, por isso que a publicidade é uma estratégia para isso, para mostrar que a minha empresa tem uma imagem legal, que é uma empresa responsável, que cumpre as leis, que é uma empresa legal, né, que os funcionários adoram trabalhar na minha empresa. Nem sempre isso funciona, né? Tem empresas que adotam estratégias para melhorar a sua imagem, cujo tiro sai pela culatra, né? Teve, eu acho que há 2 anos atrás, no Dia Internacional da Mulher, uma rede de fast foods, né, colocou só mulheres para trabalhar nesse dia, dispensou todos os homens em várias lojas do Brasil e fez uma comunicação, né, achando que ia ser o máximo, dizer, ó, a gente nesse dia você vai ser atendido só pelas mulheres da empresa. E aí, sacanagem, né? Os homens foram para casa, folgaram nesse dia e só as mulheres trabalharam. Então, o que era uma coisa que na cabeça da empresa ia ser uma imagem legal, descolada, interessante, porque ia dar evidência à mulher, foi completamente diferente, né? Mostrou aí um machismo estrutural dentro da empresa que colocou a mulher para trabalhar e achando que isso era valorizar a mulher no seu dia, né? Então, isso foi uma estratégia inadequada, né? Então, é importante usar a comunicação para formar imagens positivas da empresa, né? Mas se você fazer a comunicação de maneira incorreta, isso pode gerar um efeito totalmente contrário, tá? E existem vários cases de anticomunicação, né? Se a gente for pesquisar na internet, tem vários exemplos legais, né, que dá para a gente perceber empresas que fizeram algo que realmente não deu tão certo, né? E aí, para você reverter depois é muito mais complicado, tá? Identificar possíveis clientes. Ó, eu também faço comunicação para saber, de repente, quais são os clientes, o perfil dos meus clientes, né? O que é que eles esperam, o que é que eles querem. De repente, eu tô achando que meus clientes estão gostando do meu produto, estão achando o máximo, mas na prática não estão. Então, eu preciso entender um pouco dessa perspectiva para saber o que é bom para eles, o que é que não é, né? Formar relacionamento com esses clientes, que é uma coisa que eu coloquei lá atrás, que eu acho que estabelecer esse relacionamento é muito importante. Então, se comunicar com o seu cliente faz com que ele se sinta valorizado,
faz com que ele se sinta ouvido. E isso é muito bom para você fidelizar o seu cliente. E fidelizar clientes hoje não é uma estratégia tão fácil como era antigamente, porque hoje você tem uma concorrência enorme para todos os segmentos. Então, fidelizar hoje exige realmente um esforço muito grande das empresas para poder realmente estabelecer relacionamentos frutíferos com seus clientes, tá? E, né, aí tocando na questão da fidelização, a comunicação também ela tem o objetivo de reter esses clientes, manter os seus clientes fiéis dentro da própria empresa, né? Então, eu quero. E aí, o que é mais fácil? Reter clientes ou atrair novos clientes? Atrair novos clientes é menos difícil, digamos assim. Reter clientes é mais difícil, né? E aí está um erro de muitas empresas, né? Às vezes elas se preocupam sempre em atrair mais e mais e mais e mais clientes para aumentar a escala de venda e esquecem de se preocupar com aqueles clientes que são fiéis, né? Esquece de valorizar aqueles clientes que são consumidores assíduos do seu produto, do seu serviço. Então, é tão importante quanto, digamos assim, você manter esses clientes fidelizados e você também atrair clientes novos para a sua empresa, tá? E aqui é um esquema, né, de um fluxo de comunicação para a gente entender como a comunicação é tão importante nesse momento de organização do negócio, no processo empreendedor, né? Que eu falei que muitas vezes a comunicação ela não atinge o seu objetivo, ela às vezes passa uma mensagem diferente daquela que a empresa esperava, e para você reverter isso é muito complicado. Então esse fluxo mostra isso, né? No primeiro ponto aqui, eu tenho a fonte que codifica a mensagem, a fonte é o negócio, é a empresa, é a marca, né, que quer, sei lá, divulgar um novo produto no mercado. Estou lançando aí um cosmético novo, um perfume novo, uma fragrância nova, e eu quero essa fragrância ela é específica para o público LGBT. Né? É uma fragrância, é um perfume específico para esse segmento de mercado. E aí eu vou, né, estudar um pouco o perfil desse público e como é que eu melhor me comunico com esse público, né? Como é que eu consigo formatar uma mensagem para chegar nesse público, para mostrar que essa fragrância é uma fragrância que é descolada, é uma fragrância moderna, é uma fragrância que vai destacar essa pessoa na sociedade, que ela é uma fragrância atual, né? Sustentável, né? Então, como é que eu consigo passar essa mensagem? Então, eu vou escrever uma narrativa e no próximo ponto eu vou escolher o veículo de comunicação que eu vou transmitir essa mensagem, né? Que pode ser na TV, que pode ser na internet, que pode ser na rádio, mas pode ser de acordo com o nível de consumo desses veículos, desse meu público. Então, se meu público-alvo é o público LGBT, qual é o tipo de veículo de comunicação que eles mais consomem? Eles estão mais na internet? Que tipo de plataforma na internet? É o Instagram? É o Facebook? É o LinkedIn? Né? É o YouTube? Não, eles consomem mais rádio. Em que horário eles escutam mais o rádio? Quando estão no trânsito, logo cedo, na hora do almoço, nos finais de semana? Não, eles assistem mais TV. Em que horários? Né? Quais são os programas para poder intercalar? Então, eu tenho que estudar quais são os veículos que ele mais acessa, né? Dificilmente eu vou lançar um produto para um público, sei lá, um público adolescente e botar no rádio, né? O rádio ele tem uma aceitação muito grande de muitos públicos hoje, mas o público adolescente consome pouco rádio, né? Então, botar uma propaganda de um produto que é para esse público no rádio, ou então na televisão aberta pela manhã, que é um horário de baixo consumo do público adolescente, né? Então eu tenho que estudar bem qual é o tipo de veículo que esse meu público consome para poder transmitir corretamente para ele. E aí, depois que eu escolher o veículo, eu vou e transmito a mensagem. E lá na outra ponta, eu tenho o receptor, que é esse meu cliente, é o público LGBT, né, com o exemplo que eu dei aqui, que está recebendo a mensagem sobre esse meu perfume novo, essa minha fragrância nova. E aí ele vai decodificar a mensagem. O que é decodificar a mensagem? Ele vai absorver aquela propaganda, aquela comunicação, e ele vai captar o que é mais essencial para ele, né? E aí eu vou saber, na hora que ele me der um feedback, né, se aquela mensagem que eu quis passar foi a mensagem que ele recebeu. Então é importante que eu abra esse canal de recepção de feedbacks,
né, que eu escute minha audiência depois, que eu faça pesquisa, que eu me coloque à disposição no chat, na minha empresa, para poder ouvir esse retorno que aquela comunicação gerou. Né? Então, esse fluxo de comunicação é muito importante, porque se o receptor não conseguir captar a mensagem que você quis transmitir, ele vai dar esse feedback e você vai conseguir remodelar a comunicação a tempo. Tá? E, por fim, o último item do processo empreendedor é o item de comercialização, é a etapa de comercialização, a etapa final. Final no processo, mas, como todo processo, ele é cíclico, então você tem que estar sempre voltando para aquelas etapas iniciais para estar aperfeiçoando seu negócio, tá? Então, não é uma coisa que se estanca aí. Do processo de comercialização, que é a etapa final, eu destaco aí a questão do atendimento, do atendimento ao cliente, né? A gente falou muito disso, né? Tocou de maneira transversal nesse assunto. E esse atendimento hoje é uma coisa primordial e ainda tem muitas empresas que não valorizam o atendimento ao cliente, a qualidade do atendimento, que precisa ser valorizada. Muitas pessoas deixam de consumir determinados produtos e empresas por conta do atendimento. Você vai num restaurante, a comida é maravilhosa, né? O restaurante está bem localizado, mas o atendimento foi péssimo, então você acaba não indo mais lá, você acaba desestimulando outros consumidores quando você faz uma avaliação negativa dessa empresa, desse restaurante. Então, o atendimento ele é fundamental. Né? É preciso, nesse momento, ter um acompanhamento financeiro para saber, para estabelecer a relação entre as receitas, entre os custos e as despesas dessa empresa, né, para saber se você está conseguindo levar, quais são as projeções para o futuro, né, de aumento de receita, de diminuição de despesa, ou de aumento dessa despesa. Né. Nessa fase também é importante atender às leis e às normas vigentes, ser uma empresa ética que cumpra a legislação para aquele negócio, estabelecida pelo seu município, pelo governo do estado, pelo governo federal, vai de acordo com cada negócio. Né. Pensar no estabelecimento do preço. Então, o preço precisa ser um preço competitivo. Eu não posso pensar num preço que esteja descompatível com o mercado, né? Descompatível ou incompatível com o mercado. Né? Não posso pensar num preço destoante, né? Principalmente se for um negócio novo. Então, estou lançando lá um chocolate. Tem várias outras marcas de chocolate no mercado. Então, o meu chocolate pode ser o chocolate melhor do mundo, com muitos recursos, ingredientes internacionais, raros, mas se eu cobrar um preço muito elevado, o cliente não vai conseguir ter tempo de associação de qualidade. Então, o preço precisa ser competitivo. Né? Então, precisa analisar bem o preço, porque o preço comunica também muito do meu negócio. Né? Muitas pessoas, embora a qualidade do produto seja o ponto principal de consumo, de estimular o consumo, o preço, ele ainda influencia o processo de compra de muita gente. Né? Ele ainda é um fator decisivo para você comprar aqui ou comprar lá. Tá? E por fim, a logística, que é essa questão mais de distribuição do produto, que eu queria me concentrar um pouquinho nela agora, né? Mostrar como essa questão da logística é uma questão que precisa ser, precisa receber uma atenção especial dos empreendedores, né? Nesse processo final. E esse exemplo, esse esqueminha que eu bolei aqui, ilustra isso. Né? Você tem aí, por exemplo, de um lado, fabricantes de capacetes para motociclistas, né? E se esses fabricantes forem vender diretamente ao motociclista, eles vão gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, né? Então vão conseguir escalar menos o produto. Mas se esse fabricante tiver um intermediário, que são as lojas de motocicletas, por exemplo, ou de acessórios de motocicletas, de equipamentos de motocicletas, eles conseguem escalar muito mais, economizar tempo, né, e alcançar um número maior de consumidores finais. Então a logística ela tem esse papel de fazer o canal de vendas fluir. Né? Então existem vários canais de comercialização, né, dentro desse processo de logística. Tem um canal direto, que aí tipo, é o produtor vendendo diretamente para o consumidor, que é muito comum nos pequenos negócios, negócios de bairro, negócios individuais, que eu não tenho tanto recurso para ter esses intermediários, então eu vendo diretamente ao meu consumidor. Tá? Uma padaria, por exemplo, que faz o pão e vende o pão lá no seu bairro diretamente para o seu consumidor, para os moradores do bairro. Eu tenho os canais indiretos, que é quando esse produtor vai utilizar os varejistas, que são as lojas, o comércio, para fazer com que o seu produto chegue num número de consumidores maior.
mas para isso eu preciso ter uma capacidade produtiva também maior, e eu posso aumentando os níveis, né, de intermediários nesses meus canais de venda. Eu posso ter atacadistas dentro do processo, eu posso ter os agentes, né, que são consultores que vendem para atacadistas, que vendem para varejistas, até chegar no consumidor final. Isso, gente, essa engrenagem vai depender de cada negócio, de cada produto, né? Então, tem negócios que vão ser fundamentais, ter mais de um canal de intermediário, tem negócios que não vão precisar disso. Então, negócios ou produtos, tá? Então, isso vai de acordo com cada caso. E aí, para finalizar, né, eu queria deixar para vocês aqui um vídeo, né, para vocês saberem um pouquinho mais sobre planejamento estratégico, né? Tem um link aí do YouTube que vocês podem acessar, é um vídeo bem legal, né? Do Sebrae sobre planejamento, como fazer planejamento estratégico. E tem um artigo aqui que eu achei bacana também, que são sobre formas criativas de como divulgar sua empresa, né? Então, nos tempos de hoje, a gente precisa realmente pensar com mais criatividade, pensar fora da caixa para poder comunicar o meu negócio, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que tenha sido produtivo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.